Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do nosso quadro Mestres da Indústria. Aqui com a gente está o professor João Alvarez Peixoto e vai falar para a gente sobre a indústria 4.0 dentro da indústria. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, prazer imenso estar aqui para falar um pouquinho com vocês, tá ok? Gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho para a gente e também já pudesse dar sequência na nossa aula. Tá ok. Então eu sou o professor João Alvarez Peixoto, tá? Eu sou professor na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, tá? E aonde nós atuamos, né, nessa área de manufatura e, como eu tenho formação na área de engenharia elétrica e depois doutorado na área de controle e automação, então nós fazemos um paralelo muito forte com os processos de manufatura, porque eles, então se complementam. E dentro dos mandatos de 2024 e 2025, eu estou coordenador de uma rede chamada Rede RS Indústria 4.0, e concentra, então, universidades, governos, indústrias e outras instituições. Eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre essa rede, que justamente se propõe a discutir os temas de indústria 4.0 e propiciar conexões. Então, temos aqui um pouquinho da ciência e um pouquinho da conexão direta dentro da indústria, é isso que a gente vai falar aqui com você. Ok? Então, o que que é a indústria 4.0, né? E por que que se fala da indústria 4.0, né? Então, para quem já estuda esse termo assim, há mais de um tempo, né? A gente gostaria de não estar mais falando dela, né? A gente gostaria que isso já tivesse, né? Muito concreto dentro da nossa indústria, mas ainda não, né? Ainda existe algumas lacunas, muitas coisas ainda existem para ser discutidas, né? Muitas ideias ainda devem surgir, né? E muitas concepções de manufatura devem então surgir. Então, por isso que é importante a gente cada vez mais se inteirar desse tema, né? Há um tempo atrás era importante saber o que que é isso, né? Hoje é importante ter ciência que muita gente na indústria já está falando sobre isso, já está implementando ferramentas habilitadoras de indústria 4.0. Então, quem está nesse meio, principalmente o pessoal que é de engenharia de produção, engenharia de mecânica, engenharia elétrica, engenharia de controle de automação, todas as engenharias propriamente dita, né? É muito importante estar ciente do que é isso, né? Afinal, do que se trata essas coisas? O que está falando, né? Quais são as grandes mudanças que estão acontecendo? É isso que eu vou mostrar para vocês, né, nesse instante aqui, ok? Bom, então, começando a falar de indústria 4.0, o que que nós temos que ter em mente, tá? É que, não é a primeira vez que a gente passa por uma revolução, né, isso estamos então na dita quarta revolução, né. Por quê? Porque ocorreram 3 anteriores, né. Ocorreu a primeira revolução lá na mecanização, né, quando as coisas deixaram de depender, né, da força humana propriamente dita, e sim dispositivos mecânicos que faziam força pelo humano. Depois veio a segunda revolução com a produção em massa, então aqui vem os meios de manufatura, então eles começam a entrar muito forte nessa área aqui, tá. E aí, claro, né, a grande necessidade de tornar os produtos repetitivos, né, ou seja, eu ter um produto que seja igual, né, então era muito complicado, né, fazer produtos em massa, vender aqueles produtos e as pessoas terem produtos diferentes. E aí, poxa, eu comprei um refrigerador que é muito bom. Mas o meu eu comprei do mesmo fabricante, não é tão bom assim. Mas por quê? Porque não é igual, tá? Porque ele tem alguma diferença. Então, a repetibilidade passou a ser uma funcionalidade muito exigida, não só pelo mercado, mas até mesmo pela própria indústria. E aí, então, surgiu a terceira revolução, quando surgiu os sistemas automatizados. Aqui surge, propriamente dito, a automação, né? E aí se casa bem com os processos fabris que já existiam na área mecânica. E aí, então, se começa a ter os produtos repetitivos, né? Através de controladores, né, digitais e através, então, dos manipuladores. Ok? Bom, e até aí tudo bem, né? O mundo andou bem. A gente sabe que hoje no nosso mercado, né, fazer uma mudança é um pouquinho complicado. As pessoas dizem assim: "Poxa, mas por que mudar, né?" Você tem que ter um motivo para fazer a mudança, a gente não muda por mudar, né. E então a gente olha para a história e procura fatos. Realmente aconteceu isso lá em 2008, estava tudo lindo, maravilhoso, já começou a ter rede social, já começou a ter internet, já começou, poxa, estava tudo certo, né. É, mas a vida não deixa a gente ficar muito certo por muito tempo, né. Então começou uma grande crise na Europa, tá. E aí essa crise então, o que que ela trouxe, né. Ela trouxe sérios problemas que, em síntese, provocaram desemprego, né, um alto-desemprego bastante grande. Eu deixo aqui alguns gráficos para ser analisados depois, tá. Mas, pensem, né, em países europeus com toda a economia e com todos os recursos que tem taxas de desemprego acima de 50%, tá. E isso aconteceu. Quem viveu essa época sabe como é que é.
E isso aconteceu. E aí, então, né, querendo ou não, mas impulsionado por uma questão de crise, né, o que que se faz? Na crise, o que se precisa de quê? De recurso, dos 2 lados, para quem vende, para quem compra. Para quem vende, ele precisa ter mais recursos, né, e para quem compra, ele acaba tendo menos recursos, mas ele precisa comprar, né, ele precisa sobreviver, ele precisa ter a sua subsistência. Então, essa conta, ela não tem muita mágica não, né. Então, tu tem um sistema fabril, em que você vai produzir um determinado produto. Aqui eu dou um exemplo aqui, uma cadeira, um exemplo bem simples e bem palpável a todos que estiverem aqui assistindo, né. E essa para produzir essa cadeira tem essa cadeia de custos que vocês veem aqui, tá. Então, dentro do custo de insumo, custo de energia, todos os custos são agregados aqui. E não existe mágica que não, né. Então, ó, se junta todos esses custos, coloca-se a margem de lucro e é assim que se vende, tá. E aí, para quem vende, ele quer vender mais, ele precisa arrecadar mais dinheiro, para quem compra tem pouco dinheiro, então como é que faz? Consegue aumentar o lucro? Pô, se aumentar a margem de lucro, eu consigo ter mais dinheiro. Não, não dá, né, quem vai comprar não tem dinheiro, então como é que eu vou aumentar a margem de lucro? Eu consegue diminuir o custo? Até se consegue, né, sempre que a gente passa por uma crise, a primeira coisa é baixar custo. Pô, reduz aqui, reduz ali, só que chega um limite. Pô, só você começar a fazer uma cadeira com menos de 4 peças, ou coisas parecidas assim, tá. Então chegou-se ao limite, tá ok? Consegue se vender mais, consegue convencer as pessoas que elas têm que comprar mais, já se fez isso na segunda revolução industrial, tá, e agora não deu, até se tentou, mas não deu. Então surge uma quarta premissa aqui que é: consegue se produzir melhor, ou seja, tem menos desperdício dentro de um sistema produtivo, consegue ter uma oferta de valor melhor para que as pessoas possam comprar, tá. Então essa foi uma grande premissa, assim, o que balizou então essa hipótese, né. E se pudesse ter todos os dados do sistema fabril na forma digital, se eu pudesse conhecer tudo o que está acontecendo dentro da fábrica, né, desde o insumo, onde é que ele está passando, por que máquina ele está passando, qual é a eficiência dessa máquina, qual é a o que está sendo produzido ali, em que momento está produzido, e aí a gente não pensa só numa esfera de planejamento, controle de produção, mas a gente pensa numa esfera lá fora. E se eu puder levar essa informação lá para meu como oferta de valor para as pessoas que vão consumir o meu produto, né. Então, se eu souber exatamente em que momento está sendo produzido o meu produto, hoje em algumas montadoras fazem isso até com veículos, né. Então, poxa, recebe um SMS lá ou recebe uma mensagem de chat dizendo que: "Olha, teu carro começou a ser produzido". Poxa, informação importante essa para mim, tá. Saber "Olha, teu produto está chegando próximo da tua casa. Olha, teu produto vai ser entregue amanhã". Ter essas informações, elas são úteis, são oferta de valor e elas vêm lá na transformação digital, ou seja, tu tira essas informações dentro da fábrica. Tu não consegue ter esse grau de dados, né, de fornecimento de dados, com planilhas escritas à mão dentro da fábrica, tá, isso não é possível. Então se veio a transformação digital, tá. E aí, aonde que segue a linha do tempo, né. Aí nós vamos lá para 2011 que surgiu então o termo, né, indústria 4.0. Isso já é sabido, está já na história, né, já está nas bibliografias, e a revolução industrial então ela surgiu com a Alemanha cunhando esse termo, por quê? Não que eles sofreram por isso, mas é que eles criaram o primeiro programa de que dava um subsídio, né. Então, ó, empresa que quer digitalizar a sua fábrica, a gente banca, e a gente dá esse aporte aí, tá. Então foi esse subsídio que foi colocado lá, então, pelos alemães, então por isso que se diz que foi na Alemanha que surgiu esse termo indústria 4.0, tá. A gente toma isso só como um marco histórico, porque depois, a partir daí, todos os outros países que tiveram essa necessidade começaram também a implementar, né, todas essas questões de digitalização, ok? Bom, e a lógica começa então a mudar, né, definitivamente a lógica começa a mudar, porque até então, mesmo que, né, as redes sociais começaram ali em 2004, 2005, metade da primeira década desse século, tá, e depois, né, provavelmente a internet propriamente dita, né, ela começa no final da primeira década a se tornar cada vez mais popular, tá. E hoje tão popular que hoje eu vou fazer uma compra com o celular na mão e eu consigo ver tudo que está sendo vendido no mundo inteiro, ali na frente do vendedor, ali na hora, tá. E posso fazer essa comparação de produto. Então, a lógica parece mudar um pouco, tá. Também junto com essa evolução. Não foi só o mercado que teve que mudar para produzir melhor, mas também o consumidor começa a mudar, tá. Então, algo que era até esse momento, né, um mundo um tanto quanto desconectado, isso era bastante comum, e aí
eu digo, né, que quem viveu a década de 80, a melhor década que existiu, né, tá? Então sabe disso. Os produtos que eram vendidos aqui na América eram bem, América do Sul, né, era bem diferente dos produtos que eram vendidos em outros continentes, né, em outras partes do continente. Por quê? Porque não tinha essa conexão, né? Pô, mas o que que eles estão vendendo nos Estados Unidos? O que que eles estão vendendo na China? Será que alguém vende na China? A gente não sabia dessas informações. Dificilmente se tinha essas informações, tá? Então eram mercados muito locais. Então aqueles fornecedores mundiais, eles escolhiam os seus mercados, seus nichos. Bom, é para aquele ali que eu vou fornecer, é para aquele lá que eu vou fornecer. Então é esse produto que eles vão querer, tá? Então se tinha poucos concorrentes, né? Então poucos conseguiam ter essa lógica, né? E se tem lá o catálogo de produtos. Ó, esse é o produto que tu vai querer, tá? Então escolhe um deles e aí nós temos toda aqui uma cadeia organizada dentro do processo fabril para produzir esse produto, então entregar a esse cliente, tá? É claro que aqui então se usou conceitos de mecanização, produção em massa, automação, com a premissa de que o cliente vai querer o produto, ele quer aquele produto, haverá grandes lotes que quando um querer, outros irão querer também, tá? Então vai ter grandes lotes de produção, tá? E os meus custos e insumos estarão sempre disponíveis. Eu nunca vou ter problema de aço, não vou ter problema de borracha, até assim por aí. Essas eram as premissas até então, tá? Se queria uma alta produção com um baixo custo. E a partir de então, né, junto com essa revolução industrial, para uma revolução mundial. E aí a gente começa a falar não só indústria 4.0, mas o mundo 4.0, tá? Porque daí nós passamos a ter um mercado que agora pensa assim, né? Mundo totalmente conectado, eu sei o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, então não adianta me esconder, não adianta achar um nicho separado para mim, tá? Eu sei o que que tem de melhor, eu sei o que que o concorrente está fazendo também, tá? Um mundo que agora são consumidores que estão muito mais preocupados com funcionalidade do que marca, ter um produto de uma marca, exceto uma ou outra exceção, tá? Mas a marca não quer dizer muita coisa, o que interessa é a funcionalidade que esse produto, então, dispõe, né? Uma gama de artifícios aqui, de redes sociais para poder, então, fazer pesquisa, tá? Tudo isso é disponível literalmente na palma da mão de um usuário. E aí nós passamos a ter o quê? Ó, muito mais concorrentes. É só tu olhar lá na década de 80, quantos fabricantes de automóveis existiam, e agora olha hoje. Hoje tu pega um classificado de um jornal e aí fica a quantidade de marcas diferentes, tá? Faz diferença? Não, não pensa que faz diferença é a funcionalidade. Então, o vendedor aqui, ele passa a deixar de ofertar um produto, olha, mas sim é saber qual é o desejo desse consumidor. Porque a partir desse desejo é que nós vamos verificar se o meu sistema produtivo pode, então, atender. Coisa simples, por exemplo, né? Eu produzo uma garrafinha de água. Ok, uma garrafinha de água dessas que o pessoal leva para academia para se hidratar. Agora, com esse tempo de ondas de calor, é importante se hidratar, né? Então, essa garrafinha. Ok, beleza. Como essa que eu tenho aqui na mão, tá? Mas aí, o que que acontece aqui com a minha garrafinha? Vou colocar aqui no momento que possa aparecer. Ok. Só que eu quero essa garrafinha na cor marrom, eu não quero ela nessa cor meio azul, eu quero ela marrom. Puxa, mas não estava previsto lá no meu PCP fazer garrafa marrom. Bom, mas é só eu trocar esses dados, trocar essas informações, ó, vamos lá. Projeto, tem como fazer azul? Tem. Então tem. Suprimento, tem cor azul? Tem. Inclusive a tinta azul é mais barata que essa cor que tá aí. Pô, então beleza. Tem como organizar um sistema produtivo para fazer isso? Tem, é só alterar aqui a máquina, é quanto potência que se troca. Ok, então vamos organizar e o vendedor já tem essa informação para dar o cliente. Olha, é possível fazer essa garrafinha azul, inclusive ela vai ser mais barata. É estranho, né? Porque sempre que a gente customiza é mais caro, né? Mas com os dados, com a informação, né, você permite esse novo cenário, tá? Claro que tudo isso só acontece se eu tenho essa conexão digital. Ou seja, se eu consigo me conectar com todos os setores da empresa de forma digital, eu consigo trafegar informações de forma digital. Isso começa lá na fábrica, começa lá na máquina. A máquina tem que ter permitir essa conectividade para ter esses dados digitais saindo de dentro da máquina. Para saber se a máquina está funcionando, não está funcionando, né? É muito comum. Infelizmente ainda é muito comum, né? Mais comum foi no passado de a pessoa vender um produto e daqui a pouco ter que procurar o cliente e dizer: "Olha, eu não vou poder mais te vender não, tem que cancelar a compra, porque porque esse setor da fábrica entrou em manutenção e eu não sabia". Era bastante comum, por incrível que pareça,
né. Agora não, agora essa informação está imediata. Não, não vende porque entrou em manutenção. E essa entrada de manutenção não é ninguém lá dizendo ou mudando o memorando, é a própria máquina mandando esse sinal direto. "Não, não, não, aqui a gente não está mais disponível", tá ok? Então é esse cenário, e aí para esse cenário, então surge não é novas ferramentas, tá, surge de novo novas ferramentas. Por quê? Porque as ferramentas que é o que eu costumo dizer que não tem aqui uma invenção, o que tem aqui é uma inovação. Por quê? Porque a gente está dando propósito para algo que já existia, tá. Então a inovação é isso, né, quando eu faço uma invenção eu crio uma coisa totalmente original, quando eu faço inovação eu dou um novo propósito para aquilo que já foi inventado, tá. E aí, então, as ferramentas que a gente utiliza já eram utilizadas pelos sistemas de TI, por informática há muito tempo, e que começou a ser usado agora para automação. Então, a gente costuma dizer que essa quantia de automação e essa quantia de informação acabam, então, agora se juntando, ok? Bom, e aí, tá, começa a ter o quê, né? Que os ganhos eu começo a ter por ser digital, né? Então, saber o que está sendo produzido, né? Ter dashboards na fábrica para que, então, todo as pessoas envolvidas no processo fabril saibam o que está acontecendo dentro da empresa, né? O que está produzindo, o quanto está produzindo, né? A supervisão do processo em tempo real e a gente poder supervisar, não estando na fábrica, estando em qualquer lugar do mundo, eu poder olhar a fábrica e ver o que está acontecendo no processo, a conectividade entre as máquinas para que elas possam conversar entre si, a inspeção, né, então agora eu não preciso estar na máquina para inspecionar, eu posso inspecionar ela à distância, uma vez que ela tem uma conexão digital para isso, né, e isso, nossa, é muito útil, né, então, especialmente a gente vai chamar um fornecedor lá de um equipamento, por exemplo: "Ah, vem cá dar uma olhada, ver o que tem a máquina", não, entra na internet aí, te conecta nela e dá uma olhada, depois tu me diz se vai precisar vir aqui ou não. Tá ok? Primeira coisa que a gente faz é remota, não vai ir lá ver ao vivo em cores, tá ok? Beleza? Sensorialmente inteligente, então eu consigo perceber não somente, né, aqueles dados, de presença, por exemplo, eu tenho um sensor de presença conectado numa máquina, tá? Então tá lá numa esteira, ele vai detectar quando a garrafinha passa na frente, ok, um sensor de presença. Se tem uma garrafa na frente, ele detecta. E os sensores de presença que tem aí de pessoas em alarmes residenciais e tudo mais, é exatamente isso. Só que essa informação é importante? É importante. Tem alguma coisa ou não tem alguma coisa na frente? Mas tem mais informações que eu gostaria de ter. Por exemplo, esse sensor está funcionando bem, tá? Então, o sensor, ele passa a ser inteligente. Por que inteligente? Porque agora ele começa a detectar não somente o propósito dele, que é a presença de pessoa, presença de objetos, mas também qual é a temperatura ambiente, em que condições eu estou instalado. Daqui a pouco ele me dá essa informação. Olha, sim, tem uma garrafa aqui na minha frente, mas não confia muito no que eu estou dizendo, não, porque eu fui projetado para 90 para no máximo 90 graus centígrados, e eu estou instalado no ambiente a 120 graus centígrados, então eu posso ter alterado. Opa, já sei que é uma informação, né, que eu devo questionar, tá? Então, eu posso ter agora esse grau de funcionamento, tá? E fora outras vantagens que nós vamos ter ainda aqui, ok? Bom, e aí, aqui eu tenho assim duas referências aqui, né, do Herman e do Zucker, tá, que foram 2 referências que trouxeram os primeiros termos dentro da indústria 4.0. Porque até então, e aqui a gente está falando lá de 2015, dentro dessa nossa jornada aqui nesse nossa linha de tempo, tá, de que as pessoas começavam então a se perguntar, particularmente eu vivi bem essa época, tá, porque quando eu estava terminando o meu mestrado era em 2012, e a minha dissertação de mestrado era justamente a indústria 4.0, né, criar um sistemas auto-organizados, como um sistema possa se auto-organizar. Quem tiver curiosidade pode me procurar lá na internet, lá você vai ver a minha dissertação, tá ok? Que eu falava sobre isso. Então, é algo que eu comecei a discutir em 2009 e vindo toda a revolução, tá? Estava acontecendo. Claro, eu tinha sorte que o meu orientador estava lá na Europa, então ele me trazia quente as informações, né? A onda não chegou aqui ainda, mas vai chegar. E eu vivi toda essa parte aí, então, a pessoas perguntavam, né, lá em 2015: "Tá, mas o que que é a indústria 4.0? Como é que eu sei que eu tenho indústria 4.0? Eu faço uma engrenagem que vai no robô e o robô tá num sistema interativo, então é sinal que eu faço indústria 4.0 ou eu faço engrenagem?". Então, começou a ter essa carência, né, de termos que diga: "Poxa, mas isso é indústria 4.0 ou isso não é", tá. E a pessoa confundia muito automação, né, com indústria 4.0. E aí então surgiu isso, né, então aqui nossa algumas premissas, né, que é a interoperabilidade, virtualização, descentralização, adaptação em tempo real, organização de serviços e sistemas modulares, tá. Isso lá em 2015 se falava então muito disso. O que que é a interoperabilidade? A interoperabilidade, né, é o que que eu preciso? Eu preciso de máquinas heterogêneas.
que até então se tinha, não vou dizer assim uma cultura, mas era um pensamento que se você vai ter vários equipamentos diferentes na empresa e tu precisa fazer com que eles, se integrem, é importante que sejam todos do mesmo fabricante. Não é pecado isso, se você tem condições para isso, não tem problema nenhum, né. Então, imagina se todos os aparelhos de eletrodomésticos, né, e de lazer da tua residência, você puder ter do mesmo fabricante, é bom que o controle remoto seja comum para todo mundo, né, para trabalhar com o mesmo protocolo, tem seus ganhos, mas nem sempre se tem essa condição, né, então isso virava muitas vezes até um sacrifício. Poxa vida, mas se eu quiser ter algo, integrado, eu vou ter que gastar mais, por quê? Porque eu preciso que todos sejam do mesmo fabricante. Tá? Então, começou a surgir isso, não, não deve ser assim, né, para eu poder ter essa flexibilidade de poder ter esses dados, eu preciso de interoperabilidade, ou seja, eu tenho um equipamento e eu tiro e coloco de outro fabricante, e ele tem que ter a mesma funcionalidade, independente da marca, tá? Independente, o que importa é o que faz, e não da onde ele veio, ok? E aí nós começamos a ter então algumas ferramentas, que é o caso do Machine to Machine, que é a comunicação de máquina a máquina, as próprias máquinas conversarem entre si, a rastreabilidade e a internet das coisas, né. Vocês vão ver que o IoT ele vai aparecer muito aqui, né, então, e como o IoT, e aí já seria, por si só já seria assunto para uma outra aula, né, mas o IoT ele já evolui tanto, né, e que é tão necessário, que a gente já começa a pensar em segurança para isso, e aí a gente começa a falar de IIoT, tá, com 2 Is, então é Industrial Internet of Things, é a internet das coisas industrial. Daí a gente já tem protocolos específicos para isso e tal, para garantir que que o dado saia, porque a internet das coisas nada mais é do que o caminho, né, é a rua. O que tu vai passar nela eu não sei, mas pelo menos eu tenho uma rua para chegar de um ponto A a um ponto B, ok? Então temos aqui a interoperabilidade. O que que veio depois? Veio a virtualização, né. Então a virtualização ela começa então a ter os sistemas virtuais, né. Eu posso ter o meu sistema Fabril simulado em um sistema virtual, e aí verificar como é que ele funciona antes mesmo de ter ele no real, tá. Por quê? Porque isso me dá um ganho muito grande de projeto. Então a virtualização ele começa muito forte. Hoje, nossa, hoje tá, né, é um dos tops de termos técnicos para se trabalhar nessa área, né, de virtualização, digital twin, né. Dificilmente uma empresa vai fazer um projeto que não tenha o sistema virtualizado antes, tá. Hoje já isso já quase que consolidado, mas houve uma época que isso era um pouquinho, difícil de acontecer, tá, ok? Bom, e que mais aqui a gente tem aqui de sistemas de dados, né. Então, nós temos aqui então a descentralização, né, então, de não ter algo que centralize todo o sistema produtivo, né. Não se fazia isso, né, antigamente se pensava, né, todas as informações da empresa tem que estar lá numa CPD do não, hoje tu distribui em servidores, jamais estou botando em algum local, cai mais ali perdi outra empresa, tá. Então, tudo não pode estar centralizado, isso tem que estar descentralizado, tá. E principalmente a peça, quem é o ente dentro do sistema produtivo que mais conhece como é que tem que ser o produto final? A própria peça, a ordem de produção, ou um intermediário de serviço, tá. E aquilo ali ele começa como uma ideia, ó, eu tenho que ser uma garrafa, e lá no final ele vira uma garrafa, ele se materializa e vira uma garrafa. Então a peça sabe o que tem que acontecer com ela, então nada mais justo que o produto produtivo esteja na peça e não mais na máquina, tá. Por quê? Porque a máquina ela passa a ter, então até vou pular isso daqui para poder mostrar isso melhor para vocês, a máquina passa a ter uma outra função nobre que é orientação a serviços. Ela deve estar ali para ofertar um serviço. Ó, eu estou aqui, eu sei soldar. Quem quer soldar, vem aqui que eu soldo. E pronto. Ela não tem que participar, ela não tem que fazer meio de um sistema produtivo, ela tem que disponibilizar serviço, tá. Então, se torna mais simplificado ao sistema produtivo. E aí eu volto um pouquinho, né, que a adaptação em tempo real também, né. Então, o sistema não se pode verificar que está se produzindo mal lá no final para mudar o processo de fabricação. Tem que se detectar isso durante o processo de fabricação. Se alguma intempérie ocorrer, é ali que tu tem que detectar. E para isso, tu precisa de sinais digitais. Tu precisa dessa informação de dentro da máquina. Aí, então, voltamos ao nosso termo lá da frente, lá de trás, né? Produzir melhor. Consegue produzir melhor? Consegue se auto-adaptar melhor? Consegue se recompor de uma falha melhor? Pô, então tu tá produzindo melhor, tu tá tendo menos custo, tá? E aí, com isso, lá na frente, tu vai ter um lucro melhor, tá ok? Ou pelo menos retomar aquele lucro que tu deveria ter lá no início, antes de ter uma crise, ok? Bom, aí eu volto aqui agora, a orientação de serviço a gente falou agora há pouco, né? Tá? E aí, nós temos os sistemas modulares, que é a última premissa, né?
Então, aí aqui a gente dá digamos assim, a gente quebra o paradigma, né? Pô, mas as máquinas deveriam ser cada vez mais tudo dentro da máquina e ela gerenciável? Não, não. Por quê? Porque tu não vai ter mais o mesmo produto. O cliente não vai comprar o mesmo produto 2 vezes, tá? Vocês se lembram? 2011, o mundo mudou, tá? Então o cliente já não quer mais o único produto. O produto a próxima vez que ele vai comprar, ele já vai comprar um produto diferente. Então dificilmente vai produzir lotes muito grandes com aquele sistema fabricante, vai ter que mudar. E como é que eu faço essa mudança se as máquinas são grandes, têm muitas funcionalidades? Quando as máquinas passam a ter menos funcionalidades, tá? Em um tamanho menor, mas que eu possa conectá-las de forma modular, de forma que seja fácil eu fazer uma recomposição. Espera aí, mas e se eu mudar agora, pegar esse módulo aqui e juntar aqui, eu passo a produzir o produto B e não mais o produto A, tá? E assim sucessivamente, ok? Então, cada vez mais sistemas modulares, cada vez máquinas menores, sistemas menores, tá? Quando tu junta muita coisa, a complexidade se eleva a um certo grau, e aí vem de novo aí a descentralização. Quando centraliza tudo isso num único local, a complexidade de gestão e de programação dessa gestão é muito grande. E aí qualquer mudança que tu queira fazer é um parto, né? Então, por isso que o pessoal às vezes não gosta, né? Então, tem que mudar aqui o produto, a tampa agora não pode mais se dizer, poxa, lá vem os caras lá do projeto mudar essas coisas. Não é que tem um cliente. Se o cliente diz que ele quer daquele outro jeito e ele quer pagar, ele não é o problema, ele é a oportunidade. Ele quer pagar por aquilo ali, é para ele isso é valor. Se isso é valor, anda. Cliente nunca é o problema, o cliente é sempre a tua solução, tá? Pode até não gostar, mas poxa vida, olha a ideia que ele teve aqui. Mas é a ideia que ele quer. Tu tá aqui para servir esse cliente e poder ter esse lucro, senão tu não vai ter lucro, tá? Ok? Bom, isso tudo jóia, né, no mundo perfeito. Aí que ferramentas, então, a gente começou a ter, né, que a gente hoje chama de tecnologias habilitadoras, né. Então, a internet das coisas que eu cheguei a comentar em breve aqui, a computação em nuvens, big data, a rastreabilidade, machine to machine, que é quando as máquinas conversam entre si, é bem a minha linha de estudos aqui na universidade, né, eu trabalho muito com isso. Minha dissertação foi nisso e a minha tese de doutorado também foi entre machine to machine. Tá? E o comissionamento virtual, e aí aqui a gente não pode finalizar, né? Muito mais vão existir, tá? Vem a impressão 3D, né? Vem a manufatura híbrida, vem mais um monte de outras coisas aí. Não estamos nem falando em segurança, que agora tem que entrar essa camada de segurança aqui. E como é que tem segurança? Se eu vou ter agora essa comunicação pela internet, pela rede, né? E não mais fio a fio, cabo a cabo, então agora todo mundo tem acesso, quer dizer que todo mundo pode fazer besteira. Tá? Então, nós vamos ter que ter um grau de segurança maior aqui. Então, tem todo o cyber security que tem que entrar também nessa seara e assim vai, tá? Mas, assim, para dar uma opinião geral, para ninguém dizer que não saiu dessa aula sem saber pelo menos uma das tecnologias, né? Tá? Então, vamos ver assim. Então, internet das coisas, como eu citei, né? Ela não é o fim. Eu quero fazer um curso de internet das coisas, e aí eu vou saber programar o que eu quiser. Sinto ter que te deixar desapontado, mas internet das coisas não é programável, internet das coisas é um equipamento, tá? É a rua, ok? Eu quero agora pegar uma rua aqui e daqui até o outro lado do país. Ok, mas é longe. Como é que tu vai ir até lá? A internet das coisas é só o caminho, é só a rua. É a rua pavimentadinha, bonitinha. Ó, por aqui tu pode passar. Agora, como tu vai passar por ali? Se vai ser com carro, se vai ser com caminhão, se vai ser com um ônibus, não sei. Isso são outras coisas, tá? Aí ali é que tu vai programar, ali é que vai estar a programação propriamente dita. A internet é só o caminho. Mas sem o caminho tu não vai lugar nenhum, tá? Então isso que é necessário estar nas máquinas, tá? Tem que ter, então, esse caminho, ok? Isso é a internet das coisas, para tudo. Então, quando tu tem teu mobile, tu tem uma internet das coisas dentro, tá? O teu mobile, um celular que tá conectado a uma rede, tem uma internet das coisas que tá te conectando lá. Mas eu não estou usando Wi-Fi, eu estou usando 5G. Ok, não importa o caminho, não importa o meio fio, importa que tu te conectando, ok? Beleza. Aí a gente tem aqui a computação em nuvem, porque daí, ó, se eu estou me conectando na internet e estou trocando esses dados digitais, então agora eu não preciso ter as informações dentro da máquina, né? E o exemplo clássico, e aqui a gente está num ambiente que tem muitas pessoas da área de mecânica, né? Então as máquinas, os CNCs, né? Os comandos numéricos computadorizados, né? Então, aquelas máquinas de CNC era bastante comum de ter aquele monte de programas, e aí o operador lá selecionava qual programa ia ser executado conforme a ordem de produção, né? Mas para que ter aquele monte de programa dentro da máquina, e aí por isso a máquina tem que ter um sistema de computação muito grande, né? Se trabalha com um programa de cada vez, né?
Então seria mais interessante isso estar lá em um servidor e através da nuvem pegar e baixar esse programa. Poxa, qual é a produção? Ah, é a 5B, ok, baixa o programa da 5B e passa. Inclusive, né, e depois no final eu deixo alguns vídeos de alguns trabalhos que eu fiz nessa área, que mostram um projeto numa feira, que eu trabalhei junto com uma equipe grande lá, em que o produto era customizado. Então, a gente digitalizava e a máquina CNC tinha que fazer lá aquela tarefa do que foi digitalizado. Sim, mas cada pessoa que passava ali, ela tinha lá um produto diferente. Então, o programa CNC era um só, para aquela pessoa, e depois jogava fora. Porque não ia precisar de novo, tá? Nem precisar reprogramar, porque a outra pessoa ia ser diferente mesmo, então não precisava estar na máquina, podia estar na nuvem, tá? Então, programação em nuvem, que, pá, isso faz com que agora ele nos dá mobilidade nos equipamentos dentro da fábrica, porque não precisa estar a programação dentro deles, pode estar na nuvem, e aonde ele esteja, basta ele se conectar, vai lá na nuvem e busca o seu produto. Tá ok? Big Data, né, então, e isso aí a gente já está fazendo, já começando a produzir melhor, né, analisar melhor o sistema fabril. Se eu consigo ter dados da máquina, então eu posso começar assim: "Tchê, eu vou pegar e vou pegar todos os dados que estão na máquina, tá? Não interessa se eles são bons ou ruins, eu quero esse dado. Eu quero saber se a máquina está ligada, eu quero saber se ela está desligada, eu quero saber quem é o operador que está na frente da máquina, eu quero saber qual a temperatura que ela está exposta, eu quero saber qual é a umidade relativa do ar naquele momento, eu quero várias variáveis. Eu quero saber a vibração dela, eu quero saber esse monte de coisa, tá? Qual é o insumo que está entrando, que produto está fazendo, tudo isso aí, tá? E aí eu pego esses dados e em algum momento acontece algum problema no sistema produtivo, olha, começou a sair a peça errada, ou não tão conforme, o padrão de qualidade baixou. Aí eu consigo analisar todos esses dados e verificar, basicamente, né, de uma maneira bem simplória, detectar a coincidência. Tá, o que que aconteceu quando a peça começou a sair ruim, né? Ah, a peça começou a dar ruim aqui, ok, o que que aconteceu? Ah, a temperatura está diferente. Já aconteceu no passado, toda vez que a temperatura dá uma subida, a peça fica diferente. Opa, então tem alguma coisa a ver com a temperatura, né? Não é, pode a peça não estar adequada para aquela temperatura, mas pode ser alguma coisa na máquina começa a dilatar com a temperatura, alguma coisa, mas é temperatura, tá? Então, aqui começa uma grande ferramenta para a gente fazer a predição de falha, né? Ou até mesmo a predição de comportamento, ok? Então, eu preciso ter dados, então começa pelo Big Data, Big Data aqui, ok? A rastreabilidade, né? Então, saber o que está acontecendo, por onde passou, né? Não adianta eu chegar lá no final, ó, a peça está produzida. Ah, mas essas duas peças deveriam ser idênticas, mas são diferentes. Qual foi produzido em aonde? Não, não sabe. Ó, saiu, tá? Saiu um caminhão cheio de peça aqui, não sei de onde é que veio. Não sei que foi assim, tá? Não, a gente tem que saber exatamente o que que aconteceu. Então, aqui vem a rastreabilidade muito forte, tá? Ok? E o machine to machine, né, que é fazer com que as máquinas conversem entre si, né. Eu não preciso estar todo instante dizendo, perguntando: "Máquina, está funcionando?". "Pô, tô funcionando". "Ah, tá, é que a outra precisa de ti". Aí vai logo na outra: "Ó, a outra pode ir lá, pode mandar peça para lá, porque ela tá precisando". Pô, deixa as máquinas conversarem e elas se acham, entendeu? Elas perguntam. E se alguma coisa estiver errado, olha, procurou e a máquina que vai fazer o próximo processo, não achei nenhuma aqui. Aí me chama para ver, bom, o que está acontecendo aqui, tá? O que está faltando. Mas ter também essa autonomia das máquinas poderem conversar entre si, tá? E muitas vezes já resolver os problemas ali mesmo, tá? E aí nós temos então o comissionamento virtual, né, que parte da virtualização, tá? E o qual nós temos 2 ganhos, tem um monte de ganhos aqui, mas 2 ganhos que eu destaco muito aqui, né. Primeiro, a questão de tu ter o sistema virtualizado, e aí tu pode treinar teus operadores no virtual para depois usar no real, tá. E um segundo ganho que, para mim, opinião particular, é que em vez de eu ter, então, o planejamento, a montagem para daí fazer a programação do equipamento, e aí é pensamento de quem programa CLP como eu, né, então eu sou lá programador raiz que estava lá dentro da empresa lá sentadinho no tamborete com um notebook na mão programando CLP. Por quê? Porque tinha 2 dias para entregar a máquina. Ué, mas não estava previsto 2 meses? É, mas o pessoal da montagem atrasou, o pessoal do planejamento atrasou, o pessoal da criação, todo mundo atrasa. E quem paga o pato é lá na programação. Para quem paga o pato, na verdade, é a empresa toda, porque daí sai um produto não tão bom, né, não se produz melhor. Agora, se eu posso fazer toda a programação no modelo virtual, enquanto o pessoal lá está montando o modelo real, a hora que ele estiver pronto, é só ir lá e fazer a conexão, tá? É só pegar o programa, baixar lá, em tese ele deve funcionar, tá ok? Então, isso faz com que eu produza melhor, tá? E produzir melhor, eu posso, então, voltar a ter a lucratividade que eu tinha, ok? Bom, parece tudo lindo e maravilhoso, né? Parece que está tudo certo. Olha, joia, descobrimos, né, todas, mas e aí? Você estava falando de 2015, né?
algo que começou ali, né, em 2011, 2015 já seguia essas premissas, nós estamos em 2025 agora, né, e por que que a gente não vê isso acontecendo? Mas essa pergunta que eu estou fazendo agora, ô Rafaela, não é uma pergunta de hoje, é uma pergunta de 5 anos atrás. Em 2020 o pessoal já fez essa pergunta. Não, peraí, mas isso já está acontecendo. É, mas não está, tá? Então, não é que esteja errado, né? Então, nós tínhamos as ferramentas, e ainda temos os preceitos, tá? E temos os requisitos, aonde a gente queria chegar. Mas o que faltou? Será que não tem uma outra maneira de pensar isso, então? Será que a gente não pode pensar nisso de uma outra forma? Aí, então, eu deixo aqui mais então uma outra abordagem. Então, veja, quando eu falo que é uma nova abordagem, eu não estou dizendo que ela é melhor ou pior, é só porque é uma nova abordagem. É uma abordagem diferente, tá? Nós tínhamos aqui o pensamento, né, do Herman, do Pentec e do Otto, que colocava a indústria 4.0 como 6 premissas. Olha, são essas premissas que geram a indústria 4.0, tá? E parece que isso não deu engajamento, essa que é a grande palavra. Aí surge, então, o SUS, e aí em 2020, e aí ele lança, através do Guia Catec, tá, uma nova abordagem. Tá, e se pensar em indústria 4.0 em termos de níveis, de maneira que tu preenche um nível, depois tu vai para o nível superior, e aí preenche, e vai preenchendo ele. E talvez, e muito provável, que tu não precise chegar no nível mais alto. Não, peraí, no terceiro nível já dá conta aqui da minha empresa, já resolve o meu problema. Então não precisa fazer toda ela, tá? Então é assim que traz, então, esse guia Acatec, tá? E aí falar um pouquinho mais sobre ele, né? Então, aqui eu deixo a referência aqui no final, que depois isso pode ser colocado aqui no vídeo para todos terem o acesso, tá? Então, ó, a gente passa então a ter esses níveis. E que níveis são esses? Primeiro nível, computers, estar tudo. Aqui a gente bota, né, a computerization, mas é digitalizado, tá? Estar tudo no formato digital. A gente não vai fazer uma tradução do literal, a gente vai adaptar a tradução aqui. Aqui é digitalização. As coisas têm que estar digitalizadas, caso contrário, e quando a gente fala segurança, essa digitalização tem que ser com certificado de segurança, tá? Ok, beleza. Então, mas eu posso não usar o CLP dentro da CLP, ou no outro controlador, mas tem que ser digital, tá? Tu pode dar o que tu quiser, desde que seja o que tu quiser, digital, tá? Aí dá. Caso contrário, não adianta, né? E essas coisas têm que se conectar, tem que falar umas com as outras. Elas têm que ter essa possibilidade de conexão. A gente vai falar, não sei. É como se tu pegasse lá um campo, né, uma fazenda, pega no meio do campo e bota uma casa lá. Ah, ok, tem uma casa, mas essa casa tem como se conectar com outra? Não. Pegou no meio da fazenda e botou a casa lá. Precisa de uma rua, precisa de uma estrada, precisa de um meio para que haja possibilidade de conexão, tá? Ok? Então, essa conectividade. Depois a visibilidade. Então, agora eu tenho que ter a possibilidade de ir lá e ver esses dados. Bom, ver, tudo bem. Depois eu tenho a transparência. Aí é o que fazer com esse dado. Entender o que esse dado significa, né? E a pertinência deles. Para daí eu ir para um outro nível, que é a capacidade de predição, de prever, opa, peraí, mas se o comportamento está indo nesse sentido aqui, ó, então isso pode estar tendendo uma falha, né? Imagina a gente chegar nessa condição, né? E você consegue, hoje em dia, com sistemas de vibração e tudo mais, né? Acoplamento de máquina, então, dá para fazer uma boa predição, né? Então, poxa, começou a vibrar um pouquinho mais, 2% a mais do que vibrou ontem. No outro dia, no terceiro dia, 4% a mais do que anteontem. Aí, poxa, tá só aumentando dia a dia. Vai fazer o quê? Vai rezar para parar? Não, né? Vai fazer alguma coisa. Mas a última vez que deu, né, o comportamento foi isso, 2% de aumento de vibração a cada dia, sendo que o sistema suporta até 20% de vibração. Poxa, então eu não preciso trocar hoje, eu posso trocar daqui a 3 dias. Isso me dá tempo de comprar um novo sistema de programar a manutenção e fazer a manutenção antes que quebre. Isso é uma predição, tá? E assim vai. E a adaptabilidade, né? Poder me adaptar. Uma vez que ocorreu a intempérie, eu poder rapidamente me recompor dessa falha, tá? E ajustar meu sistema produtivo, ok? Bom, bom, então, dentro então dessa linha de níveis de maturidade, tá? Para a gente chegar então à indústria 4.0, então nós começamos a ter são ferramentas, né? São tecnologias habilitadoras. Então, para a computerização, né? Então, do que eu preciso? Eu preciso de sensores digitais, eu preciso de CLP, CLC, robôs, field, redes de campo, tá? Então, são essas ferramentas aqui que eu preciso. E aí, quando eu passo para esse próximo nível de conectividade, de poder fazer a conexão, então aí eu preciso de todas as que eu tinha antes, e aí eu tenho que agregar protocolos, cloud computer, e assim vai, tá?
A mesma coisa para virtualização, eu pego todas as ferramentas que eu precisei antes, tá? E aí acrescento IoT, HM, dashboards, né? Plataforma de IoT, assim vai, tá? Isso para cada um desses níveis, tá? Então, de forma que a gente consegue, então, não vou dizer mensurar, mas visualizar em que nível que encontra o teu sistema produtivo. Não só para saber o quanto falta para te atingir o ápice da indústria 4.0 aqui previsto, mas para saber o quanto é necessário, né? Poxa, para resolver os meus problemas, eu vou ter que chegar nesse nível aqui, ó, nível de transparência, de saber o que fazer com os dados. Então, eu tenho que ter todo esse caminho aqui, ó, a ser percorrido, tá? Então, foi essa nova abordagem, então, que se trouxe para a indústria 4.0 através desse guia, tá? E aí, uma vez que se teve esse guia, aí o que que aconteceu? Ah, mas isso aqui é uma iniciativa lá estrangeira e tudo mais, é lá de fora, né? E quando é que a gente poderia ver alguma coisa aqui, né? Bom, aí, o que que tem? Surgiu, então, uma iniciativa aqui no Brasil, tá ok? E que reinterpretou o guia Catec, mas não em 6 níveis, em 5 níveis, tá ok? Isso chama-se, então, Guia de Maturidade Tecnológica de Máquinas, especificamente para máquinas, não para a indústria como um todo, mas para máquinas, e aí nós temos o guia de maturidade. O que que esse guia faz, né? Além de ele te dar instruções, ele é um questionário. E aí tu vai dizendo o que que você tem, e aí, à medida que você vai respondendo perguntas em cada um desses níveis, aí ele vai te responder ao final, né? Poxa, você está no nível 1, você está no nível 2, está no nível 3, e assim, e o que tu precisa para dirigir os próprios níveis, tá? Por que que eu trago esse material aqui para divulgar nessa aula, né? Então, eu deixo aqui um link onde vocês podem, então, acessar, né? Tá? Esse aqui ele foi organizado por todos esses entes que eu estou mostrando aqui, ó. E quando vocês olhem aqui, vocês vão ver a rede IRS Indústria 4.0. Esse foi o material, então, produzido pela rede IRS Indústria 4.0. Ele é de distribuição gratuita, ele não tem custo, então vocês podem ir lá e podem baixar e podem, então, né, fazer um diagnóstico, né? Ele vai pedir, né, alguns dados, né, qual a empresa, quem é o CNPJ e tal, né? Até para a gente ter uma ideia de quem são as pessoas que estão acessando e não estão acessando, tá? Mas temos aqui um guia, então, que mostra, então, como fazer essa trilha da indústria 4.0, ok? E aí nós pegamos aonde, né? Então, pô, mas sim, dentro da produção, lá na máquina, quando eu estiver lá na máquina, olhando para ela, o que que mudou? Nada. O que que não, nada por quê? Porque a gente procura mudança naquilo que a gente vê, né? A única parte do corpo que vê mudanças, né, pegando mudanças são os olhos. Porque dificilmente a gente consegue perceber mudanças ouvindo, pensando, falando, coisa parecida. É o que a gente vê, né? Então ele tem que ser visual. Então quando olha a máquina, você vai ver a máquina igual. Chama, então não mudou nada. Não mudou nada. Olha só como é que virou essa historinha aqui, ó. Tá? Agora, isso é o que tu vê. A máquina é o que tu vê. O que tu não vê é todo um sistema de controle que está mandando comandos e coletando dados de forma digital. Para isso ele usa IoT, para isso ele usa RFID, tá? Aí agora nós temos então uma máquina que também está trocando dados com o sistema virtual para fazer então a virtualização da máquina em tempo real. E quando tem a virtualização da máquina em tempo real, tem o gene digital, que a gente chama de digital twin, tá ok? Eu tenho, então, tudo isso aqui, eu levando dados, né, para um sistema de controle, e esse sistema de controle se conectando através da web, aonde eu posso coletar essas informações aqui através de mobile ou outros computadores em outras redes, tá? Que eu posso usar um algoritmo de IA, então, para fazer uma predição de falhas a partir de um Big Data, que eu posso, então, ter serviços em nuvens aqui, ó. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, é toda uma parte digital que até então não tinha na máquina. A máquina era só o ente que executava uma tarefa. Agora, por trás dela, né, tem todo esse background aqui, ó, ok? E é isso que torna ela uma máquina digital, e o fato de haver mais de uma máquina digital conectada a um sistema produtivo torna, então, ele uma indústria 4.0, tá? E essa que é a ideia lá no início, né? Produzir melhor. Como é que eu consigo produzir melhor? Não estou nem cansando de aumentar o meu lucro, também, mas desejo que ele não baixe tanto assim, mas que se eu puder pelo menos voltar ao lucro que eu tinha, eu já estou feliz, tá? Isso para 2011. Para hoje já começa a ser a solução para muitos de alguns negócios, ok? Bom, e aí o que que nós temos? Então aqui eu deixo aqui é só um exemplo, tá? Depois eu passo esse link aqui, então isso pode ficar disponibilizado, tudo aqui vai ficar disponibilizado a vocês, tá? Isso aconteceu recentemente, agora foi em outubro,
na Mercopar. Mercopar é uma feira de máquinas e equipamentos que acontece aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Caxias do Sul, tá? E é histórica, né? Toda essa, ali por outubro, ela ocorre anualmente, ok? E lá nós tivemos um stand, então, da rede AS Indústria 4.0, onde nós tivemos, então, membros da rede, né? Que a gente chama de fornecedores, pessoas que trabalham fornecendo tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, e lá, então, eles produziram, né, vamos ver se o vídeo roda bem aqui para vocês. Então, criou-se uma célula de manufatura, tá? Não sei se está conseguindo ver bem o vídeo, Rafael. Tá. Sim. Ok, às vezes fica um pouquinho de quadro a quadro, mas também. Aqui é uma máquina de corte a laser, né? A gente tem aqui um robô para fazer, então, o transporte, e lá atrás uma máquina de usinagem. Então, como era uma feira, né? Então, a gente estava distribuindo uns brindezinhos, que é um chaveirinho, né? Só que esse chaveirinho, ele era customizado, então a pessoa podia botar o próprio nome e tudo mais, né? Tá? E depois ali ao lado tinha um robô, né? Um autônomo, nômade, né? Então ele ia lá e entregava o brinde para a pessoa, tá? Então a pessoa fazia esse pedido através de um totem ou então através do próprio mobile, né? Tá? Então tudo isso era digital. Então o que que tinha por trás, né, das 19 empresas? Então aqui se monitorava tudo, se sensoriava, se tinha todo o sistema virtualizado, tinha dashboard para mostrar a efetividade de tudo que estava sendo produzido, tudo que era digital, tá? Isso foi produzido agora em outubro foi apresentado agora em outubro de 2025, tá ok? Na Mercopar, dentro de uma feira. Então, cada painel desse daqui era um fabricante, um dos fornecedores de tecnologia, que se juntaram, muitas vezes até concorrentes, né? Então, acho que foi a parte mais interessante do projeto, que concorrentes trabalhando junto, né, para um bem maior, tá? E quem é o bem maior? O cliente, né? De novo, o cliente é a nossa solução e não o nosso problema. E nem o nosso motivo para a gente brigar, entendeu? A gente cuida muito quando briga contra concorrente, porque a gente nunca sabe quando ele pode ser o meu aliado, tá? E aqui aconteceu, né? Então, um bem maior, então, fez com que as pessoas trabalhassem muito bem juntas. Aconteceu, tá? E aqui, então, só para mostrar um pouquinho para vocês, tá? Isso aqui, eu vou até acelerar um pouquinho uma parte aqui desse vídeo, ok? Aqui. Só para você só verificar aqui, tá? E eu vou falando em cima, né? Isso aqui é uma matéria que saiu numa TV estadual, né? Uma TV regional aqui do Rio Grande do Sul, é a TVE que a gente chama, TV Estado. E aí, então, é essa bancada que nós temos aqui na universidade, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E aí, é mais ou menos o que eu estava falando lá, ó. A gente faz o pedido no próprio celular, isso vai de modo digital para a máquina e a máquina começa, então, a achar qual é a melhor maneira de produzir, tá? É um produto literalmente, eu não vou dizer que ele é customizado, tá, né, a gente força a barra, mas é que tem tantas possibilidades de variantes desse produto que ele vira customizado. É coisa assim, ó, mais de 1 milhão de possibilidades, né. Eu posso ter as tampinhas de cores diferentes, com desenho diferente, com posição diferente, mas a gente quer ir mais, a gente quer fazer com que vá o nome da pessoa, que daí pode botar uma letra que tu quiser, aí virou customizado, propriamente dito, tá. Mas então eu deixo esse vídeo para vocês verem, então, o equipamento funcionando ao vivo em cores, né, então, cada uma dessas caixinhas tem uma etiquetinha de RFID, ali está o pedido, então a ordem do PCP está ali, a ordem de produção está ali, ela sabe para que máquina ela tem que ir, e ela começa, vai em máquina e diz: "Ó, quem tu é?". "Ah, eu sou máquina de montagem". "Ah, eu estou precisando de ti, pode me atender agora?". Então elas trocam mensagem, trocam informações e começam a produzir. E lá no celular do cliente, ele vê tudo o que está acontecendo, passo a passo, onde é que se encontra, inclusive a mensagem de: "Ó, pode vir buscar o teu produto", tá. Então, aqui é uma dos desenhos que a gente coloca e tudo mais, tá. Então só para trazer então para vocês um pouquinho aqui. Bom, e aí falando de UERGS, né, falando de universidade, eu queria só brevemente falar para vocês, né, o que que é essa UERGS, né, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né. Hoje nós somos 22 unidades em todo o estado do Rio Grande do Sul, eu fico aqui, ó, em Porto Alegre, tá, então, não é a região mais quente aqui do Rio Grande do Sul, tem pior, tá. O pessoal que fica aqui, ó, na região mais oeste aqui sofre bastante. Aqui o calor é mais intenso, aqui em Porto Alegre é mais ameno, a gente chega ali em 39, 40 graus, tá. Aqui, ok? Mas então eu fico aqui bem nessa região aqui, tá? E dentro desse campus, então nós temos cursos na área de engenharia, eu atuo no curso de engenharia de controle e automação. Nós temos um grupo de pesquisa nessa área de automação, né? E aí eu convido vocês a
acessarem o nosso site aqui para ver as outras coisas que a gente lá produz, tá ok? Então, só vocês conhecerem um pouquinho o que que é essa web. E como eu falei sobre a rede RS Indústria 4.0, afinal, o que que é isso, né? Então, a rede RS Indústria 4.0, ela é uma junção, né? Ela não é um CNPJ, ela é uma rede de conexão, então ela não todos os entes que aqui estão, eles não pagam mensalidade, né? Então, realmente a gente se reúne para falar sobre a indústria 4.0 e produzir alguns desses protótipos. Então, nós temos o quê? Nós temos, então, as empresas, o Estado, as associações, as universidades, tem 17 universidades que estão aqui, tá? O Sistema S, né, que é o SENAI, o SEBRAE, estão aqui, ok? E outras entidades, né, que não necessariamente são representativas, né, tipo metalúrgico, moveleiro, né, e tudo mais, mas que também são importantes porque congregam, né? É o caso do pessoal da eletroeletrônica e tudo mais, ok? Então essa é a rede Indústria 4.0 que eu comentei com vocês. Eu estou coordenador até o final deste ano, através de um mandato, ok? Na mensagem que eu queria deixar a todos que estão assistindo esse vídeo aqui, né? Então, o futuro é amanhã, e tudo viu hoje já vai acordar no futuro, ok? Então, eu sou o João Lourenço Peixoto, né? Prazer imenso aí. E antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta básica aqui para a Rafaela, né? Tá claro, entendeu? Faça Sim. isso aqui, né? Curiosidade, vontade de dar um grito, tá? Ótima explicação, É, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta, querendo claro. a sua visão, né, para uma indústria, vamos colocar uma indústria que está no cenário aí que hoje ela assim está de pequena, médio porte e ela está, digamos que um pouco atrasada com o processo de transformação digital dela. Ela entende a importância, entende os benefícios, mas não sabe muito exatamente como começar esse movimento. E aí eu queria saber de você qual seria o movimento mais simples de ser feito inicialmente, que traria um impacto maior dentro da empresa. Talvez seja aí pela internet das coisas, ou o uso de um ERP, digitalização dos processos. O que que você tem para poder orientar a respeito disso? Tá. Por 2 motivos, tá, eu sugiro a digitalização, tá. Primeiro, com a digitalização, eu estou voltando exatamente quando a gente está nessa no nível da informatização, tornar os dados digitais, primeiro que o ganho aqui vai ser incrível, tá, ele vai mudar, por quê? Já é um conhecimento, né, que se tem de que muitas empresas ainda desperdiçam bastante, não porque querem, mas porque é inevitável, tá, é inevitável, então eu vou ter que dispersar, né. É o exemplo da usinagem, né, eu pego lá um determinado material e começo a retirar pedaços dele para ele se tornar uma forma que é o meu produto. Mas quando eu retirei pedaços, o que que eu faço com esses pedaços? Aquilo ali é um resíduo, entendeu? E muitas vezes é difícil até de reciclar devido ao contaminante que tem, com óleo refrigerante e tudo mais, tá? Então, começa por aí. Então, se eu começo a ter a informações mais detalhadas do meu processo produtivo, e eu consigo isso se eu tenho essa informações digital, tá? Aí eu já começo a reduzir muito o desperdício, tá? Eu já começo, assim, a produzir melhor. Então, se não dá para fazer tudo, e era essa a ideia do guia de maturidade, então começa pela digitalização. Digitaliza o teu processo. Procure às vezes é uma coisa bastante simples, e olha, eu já pelas minhas andanças, eu já vi coisas bastante simples, tipo, saber se a máquina está ligada ou não. Só isso. Eu só quero saber se a máquina está ligada, tá? Se eu souber que a máquina está ligada, já é uma grande coisa. Então eu botei um dispositivo de IoTzinho lá e pega o sinalzinho lá se o motor está girando ou não está girando. Pronto, meu, é uma informação binária, ligada, desligada, ligada, desligada. Para aquela empresa de tamanho de grande importância. Então começa por aí. Eu tive um caso de um aluno meu que ele fez um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, tá, em mais uma empresa, né, na empresa que ele trabalhava e propôs isso como um produto e eles acabaram implementando. As coisas mu a grande, digamos assim, a grande inovação está nas pequenas coisas, na simplicidade das pequenas coisas, tá. Claro, eu vou preservar o nome da empresa, eu não tenho autorização para dizer esse nome, né, mas eu vou dizer mais grande do produto. Então eles faziam uma matriz, né. Para quem é da área de mecânica, né, então, aqui, para te produzir uma garrafa como essa daqui que eu vou beber água agora, eu preciso de um molde, tá, um molde de metal, onde eu jogo o plástico derretido aqui dentro e forma esse formato da garrafa, tá, grande para mim. Isso é uma matriz. Tem matriz que demoram 3, 4 dias para ser produzida. Não é um produto, assim, que tu faz em lote. E é uma coisa mil de dinheiro. É comum tu pegar uma matriz pequenininha de um produto de R$ 90.000.
Ah, mas a garrafinha custa R$ 1 e a matriz 90 mil. É, mas isso aqui vai produzir muito mais que 90.000 garrafas, tá? Então tu produz uma para produzir um monte. Ok. E qual era o problema lá na empresa deles, né? É que tinha horas que, na hora de fazer o preço da matriz, onde pegava o tempo hora e tal do operador e tudo mais de processo, tinha horas que a matriz custava 90.000, tinha horas que ela custava 70.000. É nunca de mesmo preço. O preço estava sempre diferente. Entendeu? E isso era um problema lá para o cliente, porque os clientes conversavam entre si. Como é que eles estão comprando mais caro de ti, né? Então gerava uma indisposição, tá? E aí esse meu aluno começou a perceber, pô, mas será que a peça está sendo produzida de igual? Será que é a mesma peça passando em todos os processos, passando com muitos operadores? Bom, vamos fazer toda uma infalização? Não, não dá. Então o que que ele fez? Ele fez uma coisa bastante simples, mas bastante simples. Ele pegou um cartãozinho de RFID, desses cartão que nem cartão que tu passa no passe no ônibus ali, aquele cartão que tu usa na passagem do ônibus, adquiriu isso aqui no mercado, custa menos de R$ 1, um cartãozinho daqueles ali, né, eletrônico, a gente usa bastante disso. Pegou um leitor de RPG bem simplesinho, pegou um Arduino, que é um microcontrolador dos mais simples do mundo, um módulo de controlador, né, porque o microcontrolador é o ar dependendo, um Arduino. E aí o que que ele fez? Ele apenas teve uma conexão na máquina para só para a etiqueta liberar a máquina para funcionamento, tá? Então o operador não conseguia ligar a máquina se não botasse a etiquetinha ali na máquina, tá? Então, quando ele começava a operar, ele lá ia botava a etiquetinha e pá, agora ligar a máquina, ele começou a operar. Quando ele botou a etiquetinha que ela liberou a máquina para funcionamento, aí ela começou a colocar no da máquina. Que hora que ele ligou, que hora que ele desligou, que hora que ele voltou a ligar, que hora que ele voltou a desligar e tudo mais, tal. Quando terminava o processo, beleza, agora o operador pega essa parte e leva para outra parte do processo para outra pessoa. Mas ele tinha que levar a etiquetinha junto. Tá? Então, para ele levar a etiquetinha junto, ele fica apertando o botãozinho para liberar a etiqueta. Quando liberava a etiqueta, ele pegava todos esses dados, armazenava, eles liberava e jogava junto. Moral da história, quando a peça chegava no final, a etiqueta chegava junto. Aí ele botou no computador, num bloco de notas, literalmente num bloco de notas, e ali eles viam todos os processos. O que que eles perceberam? Que algumas peças demoravam 5 horas para ser feito o processo, e outras demoravam 2 na mesma máquina, com o mesmo operador. Mas então o que estava acontecendo? Várias coisas. Uma delas é que quando a máquina entrava em manutenção, eles colocavam no custo de produção da peça e não no custo da manutenção. Manutenção não pode entrar no custo de produção da peça. Ele tem que entrar no custo da empresa para depois ele ser rateado, diluído, porque senão tu tá manipulando o teu produto, né? Então eles não tinham essa sensibilidade de que, ah, pá, entrou em manutenção, tira daqui, bota na manutenção, agora devolve a produção. Eles não tinham isso. Tem coisas, tipo, ah, comecei a produzir, ok, pá, deu intervalo de almoço, vou almoçar. Ah, não vou almoçar hoje, vou almoçar mais tarde. Os operadores tomavam essa decisão autônoma de mudar o horário de almoço, mas não anotavam isso. E aí entrava como horário de produção. Então, por isso que tinha vezes que demorava 3 dias, outras vezes 2 dias. Não, cara, e isso refletia lá no cliente, porque o preço lá dava diferente. Claro que algumas empresas resolvem isso, né? Pega o maior preço e cobra geral, tá? Mas isso não é para produzir melhor, né? Produzir melhor é saber exatamente o que custou e cobrar por cima, tá? Então, coisas bem simples. Então, digitalização. E a segunda razão, Rafaela, é o que que é? Se tu fizer a digitalização, tu já tá com tua base, que é a infraestrutura pronta para os outros níveis, entendeu? Aí tudo que você colocar a mais, mas agora eu não tô precisando, tudo bem, mas se tu precisar, tu já tá com ela pronto. Então, começa pela digitalização. Agora, se me permite eu acrescentar na tua pergunta, mas então como, né? Como? Como que eu faço isso? Quem que eu procuro? Eu não tenho nenhum eletrônico aqui na minha empresa, como é que eu faço essas coisas aqui, tá? Para isso, existem várias iniciativas bem interessantes, tá? E aí eu tomo a liberdade aqui de citar algumas, tá? Existe, fomento, editais de fomento muito bons para a empresa, tá? Eu já participei eu fui coordenador de projetos, então já tive editais de fomento, coisa de 90% de subvenção, tá? Então realmente há sim. Ah, mas o país não investe. Há esse investimento, independente do governo, há sim esse investimento. É só saber aproveitar essas oportunidades, tá? Há outras entidades, como o caso do Senai, né, que em todo o país eles têm editais também de fomentos, eles têm editais da Embrapi, que também patrocinam, tá? O próprio Sebrae tem várias iniciativas de consultoria, e muitas delas, né, por tu estar credenciado a uma federação, tu até nem paga, entendeu? Outras tu paga só uma partezinha, só uma pequena parcela, tá? Então, existem várias entidades que fazem esse auxílio, tá? Existem outras, né? A CAT de Santa Catarina e várias outras aqui que eu poderia citar, tá? Que fazem. Então,
É aquela história, né, tá precisando de ajuda, procura ajuda, e a rede de indústria da RS 4.0 serve para isso, né, justamente empresas nos procuram: "Olha, onde é que eu faço isso?" Daí a gente faz a conexão. "Não, fala com esse aqui, fala com aquele lá, fala". É o momento, né, de se unir, né, é o momento de todas essas ações de se unirem. Se como tu falou de média, pequena empresa, né, se tiver no nível da pequena, do micro e pequena empresa, procura o Sebrae. Procura o Sebrae que os caras têm um suporte muito forte para dar esse pontapé inicial, tá. E depois, né, for de média para cima, daí já procura o Senai que também eles têm um suporte muito grande para dar esse pontapé inicial. E depois do pontapé inicial, depois nos procurar nas universidades, daí vem a parte da ciência, né, e aí tu já tem um know-how, aí pode ajudar bastante. Então tem muita gente para ajudar. O que não dá é ficar de braços cruzados. Aí só vai ficar chorando. É verdade. A tecnologia, ela torna a indústria mais competitiva, mais eficiente, mais lucrativa, só tem benefícios e está cada vez mais também democratizada, né. Hoje a gente encontra o acesso à tecnologia mais facilitado em termos de implantação, em termos de investimento, em termos de mão de obra capaz de lidar com aquela tecnologia, então as coisas vão democratizando mais, principalmente chegando aí aos poucos aos pequenos e médios negócios. Tu falaste uma coisa que eu achei interessante, né, a tá cada vez mais democrático e ter pessoas para saber operar, né. Essa é uma preocupação que eu sempre tive, né, É. então, e eu vejo essa preocupação. Porque hoje cada vez mais existe, né, startups, microempresas, até pequenas empresas que têm soluções, não são estruturais. "Ah, eu preciso virtualizar aqui minha máquina", vão lá e virtualizam para ti, tu contrata essa pessoa. Tu vai contratar uma equipe de engenheiros e doutores para ir lá e fazer todo esse processo. E depois de virtualizado não precisa mais desse produto, o que tu vai fazer com ele? Né. Então tu contrata essa empresa que já tem seus doutores, engenheiros e tudo mais, vão fazer o processo, vão virtualizar pra ti, depois vão fazer para outra pessoa e a vida que segue, né. Porém, tu é uma pequena empresa, tu não tem conhecimento nenhum dessa área, aí tu contrata uma empresa para colocar os dispositivos de IoT, aí tu contrata uma empresa para fazer a conexão de virtualização para a gente poder então, fazer supervisão remota. Mas não tem ninguém dentro da tua empresa para entender como é que funciona isso. Alguém tu tem que ter, é vital isso, tá. Aí é conselho, tá. É conselho aqui de alguém que trabalhou 32 anos na empresa antes de vir pra academia, tá ok? E tá lá no chão de fábrica. Aí eles ficam refém, entendeu? Porque, poxa, cada vez que o dispositivo IoT falha, aí tem que estar chamando na empresa para vir. Tem que vir de boa vontade, mas, poxa, é um custo que vou ter que te cobrar. E muitas vezes é só ligar e desligar, muitas vezes é só uma coisinha de nada, entendeu? Então, eu trabalhei no desenvolvimento de um projeto em que a empresa tinha uma equipe de mecânico muito boa, e de um projeto boa, mas não tinha nada de automação. Aí a minha equipe era de automação, beleza, juntou, formamos o projeto tal, tal. Quando chegou, assim, a 4 meses antes de encerrar o projeto, eu comecei, né, a meio ser pertinente lá com o dono da empresa. "Tchê, quando é que tu vai contratar um técnico, pelo menos um técnico, alguém da área de engenharia para a gente colocar aqui no projeto para ele entender o que a gente tá fazendo?" Porque a gente estava fazendo uma programação de CLP bem pesada, era uma coisa a gente estava usando orientação a objeto, era uma coisa que estava já para o lado do TI, é uma coisa bem complexa, nós mesmos estamos meio assustados com aquilo ali. Poxa, será que eles vão entender o que a gente está fazendo aqui? Vai funcionar. Mas o dia que tiver que fazer uma inspeção, um monitoramento, daí, porque a regra é, como era fomento, quando terminava o projeto, eu ia embora, ele segue a vida, né? Eu não Uhum, podia ficar dando assessoria, era projeto de fomento era para a empresa, não era para mim, tá? uhum. E aí e assim, aí demorou, e quando chegou no último mês, o rapaz lá resolveu contratar uma empresa. "Não, contratei aqui um engenheiro que vai acompanhar vocês". Bah, eu disse: "Olha, coitado do cara, ele vai ter um mês para aprender tudo que a gente fez em 2 anos". Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu ensinar o cara, aprendendo do basicão. Cara, depois a gente continuou dando suporte, a gente não a gente não é tão frio quanto a gente fala, né: "Ah, depois eu não te vejo mais". "Ah, vejo sim, pede um grito aqui que a gente dá uma ajuda". Mas assim, a empresa passou um trabalho, né, então também uma dica, né, poxa, eu vou fazer uma digitalização no meu processo aqui, tá, não tem alguém que entenda alguma coisa disso? Não, não tem ninguém. Tá, então acha alguém. Ou pega alguém da tua equipe, treina ela, bota pra fazer um treinamento, pô, treina ela, para ela acompanhar esse povo para fazer a integração. Não pode ser assim, o pessoal vai lá, fim de semana da Carve lá, os caras vão lá, fazem integração, voltam, tá aí, toma que o filho é teu. Não vai rolar, não vai funcionar, infelizmente É, não vai. Tem que hum. ter alguém para entender o que está acontecendo.
É verdade. Pelo que a gente percebe na nossa experiência na Nomos, por exemplo, os projetos de implantação de ERP que são Ah, sim. mais bem-sucedidos são aqueles que têm uma liderança por parte do cliente envolvido na implantação. Que aí, assim, a gente consegue unir ali o conhecimento técnico, que é nosso, com o conhecimento processual, que é o do cliente, Tá. e aí essa liderança, ela mantém ativa o engajamento no projeto de implantação, que não é simples e é demorado, 6 meses, 1 ano de projeto, a depender da complexidade dessa fábrica e também, os módulos que vão ser implantados. E aí essa liderança também é primordial para que a gente depois consiga alcançar o sucesso dessa implantação. E retroalimenta, né, porque daí ele diz o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando, né. Então isso retroalimenta vocês. No caso da Nomos com os ERPs, né, depois o pessoal que faz MES também, né, então, poxa, às vezes a empresa tá ali no nível do de sistema de supervisão, quando muito tá conseguindo fazer uma supervisão, aí eles chamam o MES e chamam o ERP, tá. Como é que conversa tudo isso? Vocês conversam com o ERP O tranquilo, nível de tá. gestão vai para outro E às vezes, patamar. né, e eles querem, muitas vezes querem e estão a fim de pagar, então tá, tudo bem, vocês implementam, mas aí fica sempre aquele remorso, né. Poxa, que depois, cara, quando der um problema, como é que esse pessoal vai se virar, né. Dá uma pena nisso daí, né, enquanto que se tivesse alguém da empresa aqui junto, conseguia ter todo, absorver esse conhecimento. Jamais ele vai conseguir fazer isso sozinho, né. A Momos não pensou numa arquitetura de RP em 2 dias, vocês estão há anos trabalhando com isso. Eles Sim. têm toda uma expertise para poder fornecer esse produto, que é muito bom, tá. Agora a pessoa vai entender como é que se usa esse produto, né, saber usar, né. Eu faço uma comparação simplista, né, quando tu compra um carro, principalmente esses carros agora, né, que estão mais eletrônicos, né, tem que ler o manual, né. Porque tanto é que o manual nem vem mais, né, tu compra um carro, não vem mais o manual, É. vem aquela folhinha ali das pensões, né, mas não vem mais o manual é digital, tu marca tu sai, porque tem que adianta ficar imprimindo, só gastar papel, porque não lê, aí começa, fuça o botão daqui, fuça de lá, fuça de cá e tal, tal, vai aprendendo as coisas no carro, tal, tal. Mas quanta coisa boa teria para te usar melhor esse produto, né, e tu não tá usando porque tu não quiser que funciona, não quis aprender como é que funciona, né. E quando muito a empresa que te vende, às vezes, né, dá aquele treinamentinho de 1 hora que o cara fala, 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 tu sai de lá com a cabeça doendo, né. Vai, informação demais, né. Esses carros automáticos, esses carros, assim, que são todos eletrônicos, e hoje nem aquele freio de mão mecânico existe mais, é um botão que tu aperta e o carro entra em stop. Meu Deus, aí tu fica parado mesmo, desse botão mesmo que aquele cara apertou, já nem sei mais que botão é que estava aqui. Tem que ter assim, tem que Sim. eu sei que empresas como a Nomos, né, e outras empresas que fazem também MES e supervisórios, mas vocês têm essa preocupação, né, de como fazer entrega técnica, né. É, Mas é uma coisa assim que exatamente. às vezes O nível de complexidade da ferramenta tem que ser alto, porém a usabilidade também tem que ser alta, a facilidade de, entendimento e de uso no dia a dia também precisa ser alta. E eu sei que vocês têm essa preocupação. Eu sempre converso com todos vocês, vocês têm Sim. essa preocupação, mas às vezes a empresa não tem essa preocupação. Eles acham que é uma mágica, vocês vão vir e vão fazer uma mágica. E até dão, até dá o primeiro problema, porque o restante da mágica é com eles, né, e eles É, não entendem isso, não verdade. entendem. Aí, eles não querem vocês como fornecedores de uma tecnologia, de uma camada, vamos dizer assim, da produção que é o ERP, né, eles querem vocês como um sócio, né. Aproveita e faz um contrato, vamos fazer uma sociedade, você pra toda hora tá vindo aqui te dar suporte, vamos fazer sociedade que sai mais barato, não é É muito verdade? importante ter aí esse trabalho em conjunto. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso quadro Mestres da Indústria, por poder compartilhar aqui com a gente um pouquinho da sua bagagem, né, da sua vivência no chão de fábrica, dentro de fábrica, sua bagagem na academia, a visão científica e da literatura atual do que tem se passado, a respeito da indústria 4.0. Muito obrigada. Não, disponha sempre, tá. Eu acho que é muito importante, né, não só para o nosso estado aqui, para o nosso país, né, para que a gente possa trocar essas informações, né, que eu possa agora ver as informações do pessoal lá do norte, do sudeste, do centro-oeste, né, de todas as outras, regiões, tá.
Então, é dessa maneira que a gente vai conseguir fazer com que as tecnologias realmente aconteçam dentro da fábrica. Para qualquer um que, né, que vá fazer lá uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, a gente fica muito chateado, né, quando a gente vê a pesquisa aqui, a gente vê lá as nossas provas de conceito, vê o pacote profissional, e não vê isso aí acontecendo dentro da empresa. Tem tanta coisa boa em termos de pesquisa que já poderia estar acontecendo dentro da indústria, e muitas vezes por falta dessas trocas de informação. Então essa iniciativa que a Nomo faz, né, de trazer essa série de vídeos aí, eu acho importantíssimo, importantíssimo. E sempre que precisarem de mim, estou aqui à disposição, tá? Podem contar comigo. Muito obrigada, a gente vai junto ajudando a melhorar a qualidade e o conhecimento da mão de obra aí do segmento industrial. Bom, para você que assistiu aqui a nossa aula com o professor João Alvarez Peixoto e gostou dessa sequência sobre indústria 4.0 dentro da indústria, quero te convidar a assistir os outros vídeos do Mestres da Indústria, desse quadro onde nós convidamos outros professores para poder trazer aqui disciplinas, abordagens, suas visões diferentes a respeito do mundo da gestão industrial. Até a próxima aula. Tchau, tchau.